Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam muito bem-vindos ao canal Oração do Milagre. Respire fundo e acalme o seu coração. Vamos iniciar este momento na presença de Deus. Que Ele fale com você, renove sua fé e encha sua vida de paz. Se inscreva no canal, deixe o seu like e vamos juntos espalhar essa corrente de oração e fé. Existe um momento silencioso do dia em que as perguntas mais profundas do coração começam a surgir. Quando a casa se aquieta, quando as luzes se apagam e a mente finalmente desacelera, muitos pensamentos começam a aparecer. Talvez você tenha chegado até este momento da noite carregando algo dentro do peito. Uma preocupação com o futuro, uma inquietação que não foi resolvida durante o dia ou até mesmo um sentimento difícil de explicar. Há pessoas que passam o dia inteiro tentando ser fortes, tentando manter a aparência de que tudo está bem. Mas quando a noite chega e o silêncio toma conta do ambiente, o coração revela aquilo que estava guardado. Talvez você tenha olhado para a vida de outras pessoas e pensado que elas parecem mais felizes, mais realizadas, mais avançadas. Talvez tenha observado conquistas alheias e, em algum momento, tenha sentido que sua própria caminhada está mais lenta ou cheia de obstáculos. Esse tipo de comparação é uma das experiências mais silenciosas e dolorosas da alma humana. Ela cria uma sensação de atraso, de inadequação, de insuficiência. E quando esses pensamentos se repetem muitas vezes, podem gerar ansiedade, frustração e até mesmo uma sensação de distância de Deus. Mas esta noite não é apenas mais uma noite comum. Este é um momento de descanso espiritual. Um momento de colocar o coração diante de Deus e lembrar de uma verdade profunda que muitas vezes esquecemos quando estamos cansados ou sobrecarregados. Deus conhece a sua história de maneira única. Ele não conduz todas as vidas da mesma forma, não escreve todas as histórias com o mesmo ritmo e não chama todos os seus filhos para o mesmo tipo de jornada. Cada caminho é pessoal, cada processo tem seu tempo. Cada vida possui um propósito que foi cuidadosamente desenhado pelo próprio Criador. E nesta noite nós vamos nos aproximar de uma das declarações mais consoladoras da Palavra de Deus. Uma oração antiga, cantada pelo povo de Israel durante suas jornadas. Uma oração que atravessou séculos e continua trazendo paz para aqueles que confiam no Senhor. O Salmo 121. Antes de entrarmos profundamente nesta oração, vamos nos colocar diante de Deus com reverência. Pai eterno, Senhor do céu e da terra, nós nos aproximamos da Tua presença com humildade. Tu és o Deus que vê o coração humano, que conhece os pensamentos mais profundos e que escuta até mesmo as orações que não foram pronunciadas em voz alta. Nesta noite, nós entregamos diante de Ti todas as preocupações que trouxemos conosco. Entregamos nossos medos, nossas comparações, nossas inquietações e até mesmo as perguntas que ainda não encontramos resposta. Pedimos que Tua paz visite cada pessoa que está ouvindo esta oração agora. Que Tua presença envolva cada casa e cada coração. Para compreender o poder do Salmo 121, precisamos voltar no tempo e entender o contexto em que essas palavras foram pronunciadas. Esse salmo faz parte de um conjunto conhecido como os Cânticos de Peregrinação. Esses cânticos eram entoados pelos israelitas enquanto viajavam rumo a Jerusalém para as grandes festas religiosas. Imagine famílias inteiras caminhando juntas pelas estradas antigas do Oriente Médio. Homens, mulheres e crianças atravessando caminhos montanhosos, desertos e trilhas difíceis. A viagem até Jerusalém podia ser longa e cheia de perigos. Havia ladrões nas estradas, animais selvagens, calor intenso durante o dia e frio durante a noite. Mesmo assim, o povo de Israel caminhava com fé, cantando palavras que lembravam a todos de onde vinha sua verdadeira proteção. Entre essas canções estava o Salmo 121. O salmista começa levantando os olhos para os montes e fazendo uma pergunta que carrega profunda emoção. Ele diz que levanta seus olhos para os montes e pergunta de onde virá o socorro. Essa pergunta não nasce da dúvida sem esperança. Ela nasce da consciência humana de que precisamos de ajuda. Os montes que cercavam Jerusalém eram imponentes.
Para os viajantes, olhar para eles era lembrar que estavam se aproximando da Cidade Santa. Mas também havia outro significado simbólico. Em muitos lugares altos da antiguidade, povos pagãos construíam altares para seus deuses. Ao levantar os olhos para os montes, o salmista reconhece que existem muitos lugares onde as pessoas procuram socorro. Alguns buscam segurança no poder, outros na riqueza, outros nas comparações humanas. Mas então ele responde à própria pergunta com uma declaração cheia de fé: "O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra." Essa frase carrega uma profundidade extraordinária. O socorro não vem de circunstâncias favoráveis, não vem da aprovação das pessoas, não vem de ter uma vida aparentemente perfeita aos olhos do mundo. O socorro vem do Criador de todas as coisas. O Deus que fez o céu e a terra conhece cada detalhe da sua história. Ele conhece os momentos em que você se sentiu pequeno diante das conquistas de outras pessoas. Ele conhece as noites em que você pensou que talvez estivesse ficando para trás na vida. Mas a palavra de Deus nos lembra que nossa segurança não está em comparação, está em relacionamento com o Senhor. O salmista continua dizendo que Deus não permitirá que seus pés vacilem. Ele afirma que aquele que guarda Israel não dorme nem descansa. Essa imagem é profundamente reconfortante. Enquanto os seres humanos precisam dormir, enquanto nossas forças se esgotam ao longo do dia, Deus permanece vigilante. Há algo extremamente poderoso nisso. Mesmo quando você está dormindo, Deus continua cuidando da sua vida. Mesmo quando você não percebe, Ele continua trabalhando. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, o Senhor continua sustentando cada detalhe da sua história. Essa verdade também aparece em outras partes da Bíblia. Em um momento da vida dos discípulos, eles estavam atravessando o mar da Galileia quando uma tempestade violenta começou a sacudir o barco. Enquanto o vento soprava e as ondas se levantavam, os discípulos ficaram tomados pelo medo. Eles olharam ao redor e viram o perigo em todos os lados. Mas Jesus estava no barco com eles. Esse detalhe muda completamente a história. Mesmo quando parecia que tudo estava fora de controle, a presença do Senhor estava ali. Assim acontece também com nossa vida. Muitas vezes olhamos para as circunstâncias ao nosso redor e sentimos medo. Olhamos para a vida de outras pessoas e começamos a nos comparar. Mas esquecemos de olhar para aquele que está conosco no barco da nossa jornada. O Salmo continua dizendo que o Senhor é quem guarda, que Ele é sombra à nossa direita, e que o sol não nos ferirá de dia nem a lua de noite. Essas palavras falam sobre proteção constante. Durante o dia, quando o calor era intenso nas estradas do deserto, Deus era visto como sombra que protege. Durante a noite, quando o frio e os perigos surgiam, o Senhor continuava guardando o seu povo. Essa promessa não significa que nunca enfrentaremos dificuldades. Significa que não estamos sozinhos dentro delas. Hoje, muitas pessoas vivem cansadas emocionalmente porque estão constantemente comparando suas vidas com as dos outros. Nas redes sociais, vemos apenas momentos felizes. Conquistas, viagens, celebrações, progresso. Mas raramente vemos as lutas, as lágrimas e os processos internos que cada pessoa enfrenta. Quando a comparação domina o coração, começamos a acreditar que nossa história está atrasada, ou que Deus está fazendo mais na vida dos outros do que na nossa. Mas a Bíblia ensina algo diferente. O apóstolo Paulo escreveu que cada pessoa deve examinar sua própria caminhada, sem viver medindo sua vida pela régua dos outros. Deus chama cada filho de maneira individual. Alguns passam por processos longos antes de viver certas promessas. Outros caminham por caminhos diferentes, aprendendo lições que não podem ser ensinadas de outra forma. Quando entendemos isso, o coração encontra descanso. Não precisamos competir. Não precisamos provar nada. Não precisamos viver presos a comparações que roubam a paz. Nossa identidade não está nas conquistas visíveis. Nossa identidade está em sermos filhos de Deus. Neste momento da noite, enquanto seu coração desacelera, vamos declarar juntos nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora permita que essas palavras do Salmo 121 ecoem dentro do seu coração, enquanto a noite avança. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Isso significa que Deus acompanha cada passo da sua jornada. Ele está presente nos momentos de avanço e também nos momentos de espera. Ele está presente quando as portas se abrem e também quando estamos aprendendo a confiar durante o silêncio. Antes de dormir esta noite, entregue sua história nas mãos de Deus. Entregue suas comparações, suas preocupações e até mesmo suas dúvidas. Deixe que o Senhor seja o guardião da sua vida. Se esta oração trouxe paz ao seu coração, continue caminhando conosco. Inscreva-se no canal. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa descansar na presença de Deus. E volte amanhã para mais um momento de fé, reflexão e encontro com a palavra que transforma vidas.